Uma boa, uma boa noite, né? Acabei de chegar do culto, né? E vou fazer esse vídeo para vocês. E eu confesso a vocês, né, que quando eu tava no culto, o Espírito Santo ele me tocou para me falar com vocês. Só que eu vi que não deu para me falar, né? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse vídeo e vou falar o que ele me pediu para me dizer dentro do culto. E eu não falei, né? O que ele me pediu para me dizer para vocês foi justamente o que eu vou abrir a boca e vou falar para vocês agora. Eu vou falar o que ele me pediu para me soltar dentro da igreja. Que vocês, vocês procurem ele enquanto ele ainda tá aqui. Pouco tempo o Espírito Santo tá com vocês, agora o restante de pouco tempo, né? Porque agora cada dia que se passa se aproxima mais pro dia da vinda dele. Vocês têm pouco tempo com ele na terra. E por isso vocês me ignoram, porque eu peço para vocês ver como é que tá o teu caminho com Deus. Vocês me ignoram, vocês me rebaixam, vocês me humilham, mas não tem nenhum problema não. Pensa que eu fico chateado? Fico não, eu sei que isso aí é coisa do inimigo que tá fazendo vocês fazer isso. Mas quem dera se vocês escutassem a palavra de Deus e vocês se voltassem para ele. Porque o Espírito Santo tá saindo da terra. O Espírito Santo vai sair da terra, vai entrar o Consolador. E junto com ele vai entrar o quê? A abominação, né? Então, e ela vai pegar os cristãos que vão ser deixados para trás, vocês vão sofrer. E você está vendo que Cristo está direto alertando vocês, não é só pela minha boca, não. Por muitas bocas. O que o Espírito Santo me pediu para me dizer para vocês é urgência. Corra atrás dele, se reconcilia com ele enquanto ainda está em tempo. Ele ainda não veio a chance, a esperança. Entendeu? É isso que ele pediu para me dizer a vocês. Que vocês procurem ele enquanto ele ainda está na terra. Ele ainda está na terra um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho de dias para poder ele vir, entendeu? Vocês se acuar, vocês se alertem. Jesus está voltando. Não é tempo para vocês ficarem brincando, não. Sem, Jesus não vai vir, não. O Jesus, qualquer momento, pode ele vir, entendeu? E a gente tem que estar o que? A gente tem que estar alerta, a gente tá, o que? Tem que estar vigilando. Jesus está voltando. Não há tempo de brincadeira. Não há tempo mais de brincar de ser crente. Não há tempo mais de vocês ficarem deixando a salvação da alma de vocês de lado por causa dessas coisas do mundo. Tudo que o mundo nos oferece, é só vocês prestem atenção, ela nos afasta de Deus. Tudo, tudo. Tudo que o mundo nos oferece nos afasta de Deus. Não tiro nada. Por isso que tem aquele livro de Eclesiastes que fala justamente sobre a vaidade. Ele detalha tudo sobre a vaidade, que tudo que a gente faz em cima da face da terra é vaidade. E Cristo ainda diz, e vai passar junto com o restante desse mundo. Após a vinda de Jesus, é pouquinho tempo que a humanidade tem na face da terra. Pouquinho tempo para eles o quê? Para elas sofrer e padecer por ele. Pouquinho, ainda bem que é pouquinho tempo. Pensou que fosse um tempo muito grande? Não vai ser um tempo muito grande, não. Vai ser dias com vocês aqui na face da terra, entendeu? E também o que? Sobre o povo de Israel. O povo de Israel que vai sofrer mais. Por quê? Porque não acredita no Messias, porque não se volta para ele. Cristo tá vindo para buscar o povo dele e dar um sinal a vocês da vinda dele, né? Da segunda vez. E vocês o quê? Vocês se reconciliam logo com o Messias de vocês, para que vocês não sofram bastante, entendeu? Porque a Bíblia tá dizendo, e tudo que tá escrito na Bíblia é verdade e verdadeiro. Tudo é juízo. E ele diz que vocês iam procurar ele no final do seu dia, no final, ó, chegasse no final do seu dia, vocês iam procurar ele. Então, clama, deixa de orgulho, joga orgulho de lado, começa a clamar por ele, entendeu? Porque o Messias já tá vindo pela segunda vez, vocês vão perder o Messias e vocês vão clamar por ele no final do seu dia. No final do seu dia é no final de toda, tá entendendo? Então, por isso que eu digo a vocês, cuidado. Essa mensagem aqui foi pro povo de Israel, essa outra mensagem é para as pessoas cristãs que são evangélicos, que conhecem o sacrifício de Cristo, que conhecem o preço que ele pagou na cruz do Calvário por nós, que as pessoas o que estão fazendo pouco caso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E as pessoas o quê? As pessoas ficam o quê?
fazendo pouco caso da própria salvação da sua alma. Aí Deus o livre, quando Deus tira daqui, então quando acontece alguma coisa que sai da face da terra, que tudo é permissão por ele, a pessoa tá lá no canto, não quer estar naquele canto porque não era aquilo que ela imaginava. E tá lá, não vai sair de lá não. Só no dia do juízo para ser julgado. Se tiver com o nome escrito no livro da vida, eu não sei se tem chance não, porque a palavra de Deus não está falando sobre isso não. A palavra de Deus diz que aqueles que não forem achados escritos no livro da vida é lançado no lago de fogo, vai para sempre atormentado. Nunca vai deixar de sair de lá. Por isso que eu digo a vocês, clamo a vocês, olha os teus caminhos com Deus, faz a vontade do nosso Pai que está no céu. Cristo disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a Bíblia que é cheia dos pedidos que ele faz. Ordenança. Cristo nos deu umas ordenanças. Se eu ver aqui se é Cristo, se é... Deixa eu ver aqui. Cristo me pediu para me fazer o quê? Para me exaltar. Enquanto eu estivesse na terra, estarei com vocês só um pouquinho de tempo, até o Messias vir, porque eu vi que eu ia ser tirada no arrebatamento, entendeu? Como já está profetizado, Cristo já me mostrou, então a gente tem que fazer o quê? Tá só caminhando com Ele. Muitas pessoas vão herdar isso aqui que eu vou ler agora. Ainda vou lá para outro versículo mostrar a vocês, ó. Não confiei, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Muitas pessoas hoje o que tá com vaidade, ainda leva a vaidade para casa do nosso Pai e acha que ele é obrigado a aguentar. Não, ele é obrigado a aguentar. Não, não é bem assim que funcionam as coisas no reino do céu, não. Entendeu? Ele fala, lá, eu não sei qual, não tô lembrada o livro, né? Ele fala as santas mulheres, a mulher de Sara, né? As santas mulheres do jeito que elas se trajavam antigamente, elas agradavam a Deus. Hoje em dia, o que? As mulheres querem o quê? Quer se agradar. Eu quero me agradar, entendeu? Não funciona assim com Deus. Porque Deus não olha pra cá, ó. Deus olha para os nossos pensamentos, para o nosso interior, entendeu? E principalmente de um espírito manso, né? Glória a Deus. Deixa eu soltar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Já tô no canto já... Eu acho que não é nem aqui, não. Não é aqui mesmo, não. Deixa eu ir pra cá. Já eu encontro para soltar para vocês. Já aquele que eu li para vocês foi Jó 15, o versículo 31. Jó 15, o versículo 31. Vou soltar mais outro versículo para vocês. Pronto. Ó, Zacarias 3. Não, Zacarias 2, que é o versículo que eu vou ler para vocês, o versículo 7. Zacarias 2, o versículo 7. Para vocês verem. Se a gente estiver andando conforme a vontade de Deus, a gente pode o quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele vai dizer aqui para vocês, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, aqui tá vendo? Se a gente andar no caminho dele, fazendo a vontade dele, e se obedecer às ordenanças dele, a gente salvar a nossa alma. Se não, ó, desobedecer alguma coisa, tantinho assim, perde a salvação. Por isso que a nossa salvação, ele diz que é conquistada dia a dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz cada dia e siga-me. Vou continuar o versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardará os meus estatutos e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Cristo foi muito bem claro nesse versículo. Se a gente estiver o que? Andando no caminho dele. Se a gente estiver fazendo o que? A vontade do nosso Pai que está no céu. E se nós acatar todas as ordenanças dele, que não sei se vocês prestaram atenção, que tem ordenança aqui nas Santas Escrituras. Tem como as mulheres se trajar, tem como as mulheres se comportar, tudo tem. E vou passar só um pequeno trecho das Santas Escrituras para vocês.
qual era o tipo de mulheres que agradava a Deus. Meira é verdade, tem isso? Tem sim, na Santa Escritura. Por isso que eu solto para vocês, porque Cristo pediu. Continua exaltando até que eu vá. Meta esse versículo? Tem, vou soltar para vocês também, vou soltar logo. Já foi mesmo em cima. Ó, eu disse assim, porque eu sou muito rejeitada nas igrejas, né? Até pelas ovelhas, por tudo. Então, mas isso não tem problema não, porque mais Cristo foi rejeitado. Mas o problema é porque Cristo já está voltando. Não há mais tempo para que você esteja com isso não, entendeu? O tempo é de santificação. O tempo é da gente se colocar no lugar, na posição para ser levado. Cristo diz, esteja preparado, esteja cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Entendeu? É as pessoas que nem se preparam e nem tampouco acende a candeia, né? Que a candeia é nós, entendeu? Ó, o que foi que o Espírito Santo falou pra mim, ó? Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Quem foi que falou comigo aqui? Vocês dá pra compreender? Dá, Mary. Quem que vai sair da terra? O Espírito Santo. Ele pediu o quê? Pra me ficar o quê? Lendo e exaltando até que ele vá. E já falta bem pouquinho, né? Glória a Deus. Não estarei muito tempo, né? Com vocês não, né? Glória a Deus. Porque tudo que está escrito, eu acredito e eu creio, né? Mandará estas coisas em sinais. Olha o que ele está pedindo para mim. Primeiro ele disse assim, ó. O primeiro versículo, esse aqui foi o que eu pedi para ele. Eu disse assim, Senhor, fala comigo, a minha alma está angustiada dentro de mim. Por causa de coisas que acontecem, né? Aí eu peguei e disse assim, tu quer que eu continue? Olha o que foi que ele falou para mim no versículo 3. Aqui é 1 Timóteo 4. Não, 1 Timóteo 3. Olha o que foi que ele disse, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. E eu confio, e eu acredito, entendeu? Aí ele continuou falando mais comigo. Ele disse assim, ó. Manda estas coisas e ensina-as. Ele tá pedindo para me falar com vocês, acordar vocês, para que quando ele vier, não pegue vocês com negligência perante a ele. Porque se ele pegar, pode ter certeza que não sairá da terra, não. Se sairá para pagar um preço, né? E ninguém quer. Pela palavra, peraí, ó. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ainda confirmou a vocês. Eu li o 13, li o 11 e li o 9. Agora eu vou ler o último. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Só pela palavra e só pela oração nós se santificamos. Para completar mais um pouquinho, começa a fazer uma consagração, né? Consagração que eu falo é sobre o jejum, entendeu? Os três juntos, é o escudo de Deus, os três juntos, né? Para nos combater das coisas que o mundo oferece, que o maligno oferece, né? Que as pessoas eu vejo que elas pegam, né? Agora, bora para a parte que eu falei, Glória a Deus. Vou soltar aqui para vocês a parte da Sara que eu falei para vocês. Vou encerrar o vídeo com ela, tá bom? Olha, Cristo, vou repetir de novo o que Cristo me pediu para me falar na igreja para vocês. Cristo pediu para me dizer para vocês que vocês procurem ele enquanto ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui, ainda tá achando essa oportunidade. Procura ele enquanto ele está aqui. A mensagem que ele mandou para vocês foi essa, que vocês procurem ele enquanto ele está aqui. Porque ele está indo-se embora da terra. E eu estou indo junto com ele, presta atenção. Eu estou indo junto com ele, vou ficar nessa terra não. Ninguém atira isso de mim, né? Então, só ele, né? Só ele. Mas eu peço todo dia de roxinho no chão, né? Peço a ele que ele não me deixa aqui não, entendeu? Meu lugar tem que ser do lado do meu Salvador. Lá é o lado que eu desejo estar. Lá é a minha casa. Lá é a minha casa. A minha moradia não é aqui. A minha moradia não é aqui. Os meus bens não são aqui. Eu não pertenço a esse mundo. Igual que Cristo disse, né? Cristo disse assim. Cristo chegou e disse assim. O meu reino não é daqui. E ele disse que também que ele não era daqui, entendeu? Aí, ó. Eu também do mesmo jeito sou igualmente a ele, né? Eu não pertenço a esse mundo. Minha casa não tá aqui, minha casa está lá no céu. Os meus bens estão lá no céu. E principalmente ele. O meu bem é ele, entendeu? O meu bem maior é ele. Bora pra cá, ó. A Sara, passagem de Sara, que Cristo elogiar ela, as atitudes dela.
Se a gente faz as mesmas coisas de Sara, vocês podem ter certeza que nós agrada a Deus. Agora, se nós ficar fazendo coisas que agrada esse mundo, vocês podem ter certeza que vocês desgostam a Deus. É só vocês lerem. Olha, pra você ver como era que Deus se agradava dela. Olha aí, ó. Mas na beleza interior. Deus já tá pedindo pra tu não olhar pra tua aparência. Mas na beleza interior. No incorruptível. Traje de um espírito manso e quieto. Espírito manso e quieto é quando ele pede para nós obedecer ele, nós obedecer ele. Abaixa só a gente lê Santas Escrituras, entendeu? Ó. Um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A pessoa só é preciosa perante a Deus se vocês fazem a vontade dele. Agora, não faz a vontade dele não, pra ver. Não fica sendo uma pessoa valiosa, preciosa, igual tá aqui não. É só vocês prestarem atenção no versículo. Para me agradar ele, eu tenho que estar de acordo com as ordenanças dele. Vocês viram que eu li esse versículo para vocês, né? Porque assim se adornava também as antigas, as santas mulheres. Tá vendo como ele colocou santas mulheres? Que esperavam em Deus e está sujeito aos seus próprios maridos. Então, a gente tem que estar sujeito o quê? Primeiro, é em agradar a Deus. Segundo, é o que? Os nossos maridos. Porque se a gente agrada a Deus, pode ter certeza que a gente agrada o resto, entendeu? Agora, o mundo que nós estamos vivendo hoje é difícil agradar. A gente só agrada a Deus mesmo. Se a gente for na palavra dele, pode ter certeza que a gente vai ser o quê? Detestado pelo mundo. Por quê? Porque foi assim que foi, os profetas foi assim que foi a palavra de Deus. Nesses países aí por fora, que a palavra de Deus é pregada, as pessoas vão à morte. Por causa de quê? Por causa do evangelho. Porque o evangelho é puro. Não é igualmente as pessoas fazem hoje em dia. Que prega. Não estou falando das pessoas pregar. Eu estou falando de como as ovelhas estão dentro da casa deles. Elas não estão preparadas para ir. E eles o quê? Eu chego, vou conversar, eles ignoram. Entendeu? Eles não têm compaixão da alma de vocês. Porque como é que eu tenho um amor? Eu não quero ir por conta desse. Como é que eu vejo que vocês não estão preparadas para ir? Como é que eu vou fechar minha boca e vou deixar vocês ir caminhando com seus próprios pés para um lugar desse que tem escrito nas Santas Escrituras, como eu já fiz vários vídeos para vocês explicando. Só existe dois caminhos, um para o céu e outro para o abismo. E tem o jolho. O jolho, o que é o jolho nas Santas Escrituras? É as pessoas que causam escândalo. E tem escrito aqui que eu já mostrei para vocês. No meus vídeos é só vocês olharem. O que é que essas pessoas vão herdar? Essas pessoas que causam escândalo. Você vai na casa de Deus, você só vê... Você vê o quê? Todo mundo louvando a Deus, adorando a Deus, procurando o reino do céu. Por que essas pessoas vão ser jolho? Por quê? Só por não dar ouvido que está escrito. Porque aqui nas Santas Escrituras ele adverte, para que vocês não vá. E vocês o que? Endurece o coração perante a ele. Entendeu? Ó. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. A gente tem que fazer a nossa parte conforme a vontade de Deus, né? E entregar o restante nas mãos dele, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Olha, esse vídeo vai ser por hoje. Vocês viram o que agrada a Deus? Eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver qual foi os versículos. Deixa eu ver aqui. Glória, já tá bem pertinho de Apocalipse. Foi, ó, 1 Pedro 3. Não, 1 Pedro 2. Não, 1 Pedro 3, é verdade. 1 Pedro 3. Versículo 4 e o versículo 5 para vocês. Ainda li o versículo 6. 3 versículos para vocês. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, entendeu? Fiz para vocês. Vou ver se eu pego uma ruta aqui também falando justamente sobre o quê? Sobre o jeito... Mesmo por que tu fala sobre isso? É porque Cristo apareceu para mim em sonhos, vários sonhos ele apareceu para mim, pedindo que eu falasse com vocês que as pessoas não são todos, não são todos, mas eu vi, ele me mostrou que os dois, o primeiro tempo é o tempo católico, né, que está corrompido. Ele era um tempo no início que ele agradava a Deus, mas ele se corrompeu, tem nas Santas Escrituras. E agora é o tempo evangélico.
Com que meio que o tempo evangélico se corrompeu? Primeiro foi com a ganância de dinheiro. A segunda é com o que? Com a vaidade. O tal do mundo gospel. Será que isso agrada a Deus? O que agrada a Deus, a gente adora Ele em espírito e em verdade. E outra coisa, a gente se desligar dessas coisas do mundo. Eu vou soltar esse versículo para vocês. Vou ler para vocês só esse aqui, ó. Esse aqui não, as Santas Escrituras, meu Deus, me perdoa. Vou ler essa parte aqui, ó. Que dá para vocês pegar, né? Aqui é a Bíblia, tá vendo? É que do mesmo modo as mulheres se atrajem em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos. Olha como Jesus chama a nossa atenção. Olha como Deus chama a nossa atenção. E as mulheres, o que? As mulheres são teimosas e desobedientes. Sabe por que eu vou dizer isso? Porque está escrito. Tem uma parte que eu peguei assim, que eu até nem soltei, mas eu não soltei. Porque eu fiquei assim, porque teve uma parte que eu peguei que eu não vou nem falar não. Bora pra cá mesmo, porque eu sei que muitas pessoas vão chatear. É porque tá escrito. Tá escrito. Eu fiquei de boca aberta. Eu mesmo que eu tava lendo, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, se eu soltar pra vocês, né? Mas eu vou fazer outro vídeo exclusivamente sobre essa parte das Santas Escrituras. Ó. Porque a mulher ela tem tendência a ser teimosa e desobediente. Entendeu? Ó. Vou ler 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, vou ler o versículo 13, versículo 14 e versículo 15, para poder vocês verem como é que a gente se salva. Se a gente obedecer 5 ordenanças. A Bíblia, não estou te dizendo que a Bíblia é cheia, ela é cheia de conhecimento para nós salvar a nossa alma. Ó. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. É um pequeno versículo. Primeiro foi feito Adão. Tu vai lá no livro de Gênesis, tu vai ver que primeiro foi Adão que foi feito. Aí passou um tempo para depois Deus fazer Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quem foi que foi enganado? Foi a mulher. E a mulher o quê? Desobediente. Todas nós temos essa tendência de o quê? Essa vocês lá no livro de Gênesis que vocês vão entender do que eu tô falando. Entendeu? De ter curiosidade nas coisas, de querer então. Essa você, ó, você vê que ela fez o quê? Ela viu a fruta, ela achou boa e bonita e agradável os olhos dela, pra ela pegar e comer, entendeu? E ela foi lá comer e ainda deu o marido dela, né? Pra que não morresse só um, morresse os dois juntinhos, né? Que através dela, ele ia trazer a salvação pra nós de novo, pra nos levar pro mesmo canto onde nós nunca deveríamos ter saído, né? Glória a Deus. Bora pra cá. Glória a Deus. Olha como é que a mulher se salva. Esse versículo que eu tô lendo aqui, tá lá no livro de... de Cantares, olha. Tá lá no livro de Gênesis, esse que eu vou ler pra vocês. Logo na primeira folha, é na segunda. É na segunda. É porque a minha letra da Bíblia ela é muito grande, entendeu? Ela é muito grande pro meu problema de vista. Então, sabe o que eu digo pra vocês? Tá na segunda folha, entendeu? Quando o diabo atentar ela, né? O inimigo das nossas almas. Ele é para ser nosso inimigo. Nós é para odiar todas as coisas que vêm da parte dele. A gente é para amar todas as coisas que vêm da parte de Deus. Por isso que eu ainda vou soltar para vocês. Que Deus ainda pede. Procurar as coisas que são de cima, não as coisas que vêm da terra. Porque as coisas que vêm da terra vêm justamente dele, entendeu? Vocês sabem que Cristo abriu a boca e disse assim: bora com o príncipe desse mundo. Ele já vem se aproximando e ele já está julgado. Vocês se lembram desse versículo? Então, e ele oferece as coisas às pessoas. As pessoas todas elas pegam, entendeu? Até as pessoas que servem a Deus, que eu tô vendo isso, entendeu? Antigamente, no tempo de uns 83, 85, não existia essas arrumações dentro das casas do nosso pai, não. As pessoas tratavam ele com amor e com carinho, com respeito. Tinha temor na palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas não têm, não.
Aqui, antigamente, a gente já ouvia falar na Jezabel. Hoje em dia as pessoas não falam de Jezabel, não. Por que não fala sobre a Jezabel? Porque a Jezabel, ela é toda pintada. E as pessoas não falam sobre ela, não, na Bíblia, não. Por isso que as pessoas ficam desse jeito. E elas, o quê? Pensam que não é pecado. E tem escrito nas Santas Escrituras. A Jezabel, ela pintou-se em redor dos olhos. Tem escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? Por isso que eu falo pra você, por isso que eu leio as Santas Escrituras pra vocês, para que do jeito que eu abro os meus olhos, eu abri os olhos de vocês, né? Ó. Salvar-se-á, porém, dando à luz filho. Continuando. Se permanecer com modéstia, na fé e no amor, e na santificação. Preste atenção que pra gente ter a salvação da nossa vida, a gente precisa de quê? Vou ler pra vocês. Ter filho, ter fé, ter filho, permanecer com modesta, fé, amor e santificação. Você está vendo? As coisas que ele pede é 4 a 5. Filho, modesta, fé, amor e santificação. 5 coisas que ele nos pede só nesse... É o versículo 15. Só no versículo 15 ele nos pede para nós fazer 5 coisas, fora as outras que tem nas Santas Escrituras. E hoje em dia que as pessoas ignoram. Não, o mundo mudou, a gente mudou também, o evangelho mudou. Mudou as pessoas que estão pregando. A palavra de Deus não mudou, não. Ela continua pura e santa e verdadeira. A palavra de Deus, ela é santa, por isso que ela santifica a gente. Se a gente escutar e pôr em prática, entendeu? Ela tem esse poder de nos santificar. A palavra de Deus, ela nos santifica. Quando eu leio e eu ponho em prática. Agora, se eu ler e ignorar, não vai servir de nada, entendeu? Por meu aprendizado. Tu vai pro colégio. Se tu não começar a ler, tá servindo de que tu tá no colégio? Meio de nada, que tu nem aprendendo a ler. Pois então, do mesmo jeito a palavra de Deus. Eu tô lendo as Santas Escrituras. Se não eu ponho em prática, ela não vai servir de nada. Entendeu? Por quê? Porque eu não tô fazendo caso dela. Eu tô lendo ela como se fosse um livro normal, que é o que muitas pessoas fazem, entendeu? Vou ler o versículo que eu falei pra vocês e vou encerrar, tá bom? Vocês me perdoam? Esse vídeo ficou um pouquinho grande. Mas é porque eu gosto de ler as Santas Escrituras pra vocês, para que vocês, o quê? Cristo tá às portas. E vocês, por falta de conhecimento das Santas Escrituras, vocês podem jogar a salvação de vocês de uma vida inteira fora. Que aqui na Terra a gente tem 2 caminhos para percorrer, um para o céu e outro para o abismo. E se a gente vacilar, a gente caminhando com Deus vai direto para o abismo. Mesmo como assim? Porque se a gente causar escândalo, a gente não vai herdar o reino do céu, entendeu? Para vocês verem, olha o que é que Cristo pede a nós aqui, ó. É Colossenses o que? 3. Vou ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Por quê? Porque Cristo está pedindo algo a nós aqui, para vocês verem como ele pede as coisas a nós. E as pessoas o que? Por opinião, isola. Ó. Portanto, se não ressuscitar-te... Vou repetir de novo, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Olha o que ele está pedindo nesse versículo. Para que nós o quê? Para que nossos pensamentos, as nossas atitudes se voltem para as coisas celestiais, não para essas coisas desse mundo. Mas eu vou continuar lendo que está falando sobre isso, entendeu? Ó. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por isso que eu digo a vocês, vocês têm que esquecer tudo que existe na face da terra. Entendeu? Nós temos que ter comunhão com Deus. Último versículo, li o 3. Li o 3 não, li o 2. Eu li o 1, li o 2, agora eu vou ler o 3. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Por isso que eu digo a vocês, quando a gente aceita Jesus, é impossível nós permanecer do jeito que nós estamos. Se nós permanecer, alguma coisa está de errado. Ninguém não renunciou, entendeu? Aceitou da boca para fora. Por quê? Porque não teve renúncia. O evangelho, ele purifica nós. Vocês vêem aquela passagem do poço que Cristo que Cristo disse que tinha água da vida para dar ela? Como é que tu toma água da vida? Tu continua a mesma pessoa, não tem cabimento isso não. Como é que Cristo me dá uma água limpa, purificada e continua sendo a mesma pessoa, sem ter mudança de nada? Mesmo eu tenho mudança, mas foi pouquinho.
Então pede mais a Deus para que Deus te mude mais. A gente mudar sempre é bom, entendeu? Sempre é bom. E uma boa noite para vocês. Olha, Colossenses 3, procura o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Cristo te aconselha, Cristo te chama para que tu vá o quê? Para que tu vá procurar as coisas que são do reino do céu. Tu vá procurar as coisas que agrada a Deus no céu, não as coisas que agrada, não as coisas da terra que agrada o ser humano. Porque vocês vê, as coisas da terra lá nos agrada, mas elas não agradam a Deus. A gente se agrada com as coisas da terra. As pessoas se agradam com as coisas da terra. Mas Deus não se agrada com as nossas atitudes quando a gente se volta para as coisas da terra. É só vocês ler esse versículo e meditar. Que Ele não se agrada quando a gente se agrada nas coisas do mundo. A gente tem que se agradar nas coisas que são de Deus, entendeu? Nela nós devemos se apegar. É nela que nós devemos botar o quê? A nossa o quê? Deixa eu dizer aqui. A nossa confiança em Deus, né? A nossa confiança, a nossa fé, a nossa adoração. Porque aqui tá o que? O Consolador, que já tá prestes a ir embora, eu vou junto com ele, né? Tá o Consolador e tem o que? Alguém também com vocês. Que eu li esse versículo pra vocês, só que eu não dei uma explicação normal, do jeito que é pra ser. Quando eu disse pra vocês que o Espírito, que Deus não tinha deixado vocês só. Que Deus não deixou ninguém só, não. Cristo deixou o Consolador, que é justamente o Espírito Santo. Ele deixou o Consolador e ainda deixou alguém com vocês que fique pregando igual Noé, até o último dia. É só você, eu vou ler esse versículo para vocês. Eu acho que eu não deveria nem ler, porque o vídeo já está enorme de grande. Cristo deixou alguém com vocês para que aconteça a mesma coisa que aconteceu no tempo do dilúvio, que ficou alguém com vocês pregando. No tempo do dilúvio ficou Noé pregando com aquele povo do dilúvio, até o dia de chegar o dilúvio. Quando chegou o dilúvio, pronto, entendeu? Do mesmo jeito, ele disse que vai ser na vinda dele. Se tu duvida, duvido não, entendeu? Pronto, eu vou só soltar o versículo e pronto, para vocês entenderem, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. No dia da vinda dele vai ser do mesmo jeito. Tem uma pessoa pregando o evangelho com vocês, chamando vocês ao arrependimento. E vocês são como se fosse o povo do dilúvio. Uma geração que não se arrepende, que não volta para o reino do céu. Mas por isso que Deus pede, ainda Deus nos mostra muitas coisas. As 5 vídeos que vão ser deixadas para trás é aquela mulher de Ló. É só vocês prestarem atenção. Aqui também ele comparou justamente também com a mulher de Ló. A mulher de Ló não, com Ló. Ele comparou também justamente com Ló. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui onde é. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Aqui, ó, eu vou ler primeiro o versículo de cima, ó. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será, preste atenção que ele está nesse versículo. Quando a igreja do Senhor sair da terra, vai acontecer essa mesma coisa, preste atenção. As estrelas caindo do céu e incendiando o quê? As cidades, os países. Vocês prestem atenção. Ó. Assim, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Do mesmo jeito, tá vendo? Que quando Ló saiu, e vocês prestem atenção, que ele, ainda no outro versículo aqui, ele diz assim, ó, que isso também encaixa justamente para aquelas pessoas que vão ser deixadas para trás, que não teve arrependimento, ó. Lembrai vós da mulher de Ló. Ele pediu para que vocês se lembrem dela. E o que é que eu tô falando para vocês? Que vocês se lembrem dela, vocês não façam igual o quê? A mulher de Ló. A mulher de Ló ficou ela ficou com o olho nas coisas da terra. E por causa disso, ela perdeu a salvação dela. Ainda foi condenada justamente com aquele, né? Um povo, né? Então, porque ela morreu junto com aquele povo, entendeu? Por isso que Cristo deixou tudo aqui bem encaixadinho, assim. Os versículos que ele soltou aqui, ó, bem encaixadinho um no outro mesmo, para que vocês o que escute e compreenda. Ele deixou o que 2 símbolos da passagem dele. Primeiro da volta dele, né? Para que vocês pensem que
no dia de Noé, no dia do dilúvio, Noé estava o que? Pregando para o povo, pedindo ao povo que o povo se arrependesse. O povo endureceu o coração. Até o dia que ele o que? Entra na arca e fecha, que esse povo está condenado, vão morrer mesmo. Ele disse que vai ser do mesmo jeito. Vocês duvidam no que está escrito? Eu não duvido não, entendeu? Eu acredito, eu creio, isso está para acontecer. E as pessoas que endurecem o coração e não, vai fazer o quê, né? A parte também de aqui de Ló é a mesma coisa. Ele pediu para Ló, vai-se embora, que eu vou destruir essa cidade, que essa cidade não dá mais certo ela ficar na face da terra não, que ela o que? Só é pecado. Deus fez conforme ele mandou. Sai da tua cidade, sai da cidade, tu e a tua mulher. Aí a mulher, né, por causa das coisas do mundo, ela olhou para trás. Não é que ela olhou para trás, lá mesmo ela ficou. Porque Deus, ele sempre fala as coisas. Quem dera essas pessoas escutassem. Quem dera essas pessoas escutassem e obedecessem, né? Encerrei para vocês. Vocês está bom? Me perdoa. Eu amo vocês. Cristo ama vocês. Já soltei o que? Já 2 vídeos hoje com vários sonhos, entendeu? Eu vou soltar o sonho do arrebatamento e vocês vigiam. Jesus está voltando. Olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava ver de tanto anjo. E quando eu olhava para Cristo, eu via assim o ladinho do rosto dele, eu via assim as vestes dele, e até os pés, não via os pés dele porque estava em cima das nuvens. Via a mão dele. E quando eu tirei os olhos de Cristo e dos anjos, eu olhei para a terra, eu já não estava dentro da minha casa mais não, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. E eu olhando para baixo, vi a rua de uma ponta alta, ela rachada, com a rachadura aberta. E lá na frente, meu filho ia caminhando para frente, ele ia caminhando para frente, né? E eu olhando para o meu filho, né? Parece que ele não estava ciente de nada do que estava acontecendo. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Na hora que eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério, subindo pros ares, né? Pro céu, pro encontro de Cristo nas nuvens. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, me deu logo uma preocupação. Vixe, é o sonho do arrebatamento, eu vou ter que contar. Aí eu guardei por uns 3 anos. Porque o primeiro que eu contei foi a minha família, né? De sangue, né? Sem falar na minha família evangélica, né? Minha família de sangue. Mas eles não creu. Aí eu peguei e guardei. Aí quando eu encontrei esse versículo, eu soltei no começo do sonho. No começo, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu soltei o sonho. Agora eu vou soltar o versículo, que é pra vocês verem que tá escrito. Ele pede que nós conte, entendeu? O profeta que tem sonho, conte o sonho. Eu vou soltar pra vocês só esse versículo. Já tô em cima, ó. Porque eu não soltei o sonho, eu vou soltar o versículo. Porque eu disse que toda vida quando eu for soltar um sonho, eu soltar o versículo. Eu só vou soltar só esse versículo e vou encerrar o vídeo. Uma boa noite, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Me perdoe, eu sei que vocês ficam chateados comigo porque eu falo as coisas com vocês, mas não falo nada de mim. Eu falo tudo que está escrito nas Santas Escrituras, né? Ó, Jeremias 23. E olha o versículo. O profeta, deixa eu botar mais pra cá. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Primeiro, ele está dizendo aqui, ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Ele está dizendo que a pessoa que tem sonho, ela é um profeta. Quando eu li esse versículo aqui, eu me arrependi muito, eu chorei muito, porque eu vi que eu tinha guardado coisa que não era para me ter guardado, era para me ter conversado com vocês. E eu guardei, entendeu? E agora eu tô fazendo o quê? Eu tô soltando para vocês, entrego o cartãozinho para vocês, para que vocês também tenham conhecimento que Cristo já tá às portas. Cristo apareceu para mim para poder eu falar com vocês, entendeu? E o que é que eu tô fazendo? Eu tô soltando os meus cartões para soltar o sonho para vocês, entendeu? Soltar as Santas Escrituras, o que ele me pede, entendeu? Só tô fazendo o que ele me pede, nada mais, entendeu? Porque eu nem sei ler direito, eu não sei. Por mim eu não tava nem nas redes sociais, somente falando da palavra dele, que é uma coisa tão... Que é uma coisa assim... Que a gente tem que ter bastante, né, cuidado para falar, entendeu? E você vê que a última frase ele diz: aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Então, duas coisas que ele colocou para mim fazer, né? Que ele também me mostrou que eu era uma pessoa ungida, eu era uma pessoa que eu tinha um grão, que é a palavra de Deus, tinha um vinho e ainda era ungida. Ele me mostrou, entendeu? Nas Santas Escrituras. E eu acredito e eu creio, entendeu? Aí o que é que eu faço? Eu solto pra vocês, entendeu? Só que ele sabe que eu não tinha capacidade. Ele que me capacitou, que capacidade mesmo. Eu só estudei só até 2ª série, entendeu?
por mim, ele sabe muito bem, né? Que eu não tava nas redes sociais. Eu fui para redes sociais por causa do sonho que ele me mostrou. Quando ele me mostrou esse sonho, aí eu disse assim, eu vou soltar. Vou soltar porque ele tá querendo alguma coisa de mim. E eu comecei a soltar. Quando eu comecei a soltar o sonho do arrebatamento, ele continua aparecendo para mim seguidamente. Cristo. Entendeu? Por isso que eu solto esse horror de sonho pra vocês. É tudo que ele aparece pra mim, entendeu? Os sonhos que ele aparece pra mim, eu vou soltando pra vocês. Tem sonho que eu até me esqueci, entendeu? Fui.